Juros simples e juros compostos. Veremos aqui agora nessa aula alguns exercícios de aplicação. O primeiro deles diz o seguinte: analise alguns conceitos abaixo sobre juros, taxa de juros e assinale a alternativa incorreta. Quando a taxa de juros incide sobre o capital inicial, denominamos de juros simples. Correto, né? Nos juros compostos, a taxa de juros incide sobre o montante do período anterior. Também correto. Nos juros compostos, a taxa de juros incide sobre o capital inicial. Opa! Quem incide sobre o capital inicial é o juro simples, não o composto. Errado aqui então. Gabarito na letra C. A taxa de juros na D é representada por um percentual que incide sobre o capital ou valor emprestado. Isso é o taxa de juros. A gente viu que é em percentual. Percentual, acho que, salvo engano, são duas palavras que podem ser escritas. Os dois estão certos. Juros obtidos mediante a aplicação de regime de juros simples têm seu valor igual em todos os períodos. Ou seja, o juros obtido no regime simples, lembra que é uma reta. Então, ó, primeiro eu recebo, parto aqui do valor inicial, né? O valor presente. Primeiro mês, fim do primeiro mês, recebo isso aqui de juros. Fim do segundo mês, recebo isso aqui de juros. Fim do terceiro mês, recebo isso aqui de juros. Quarto mês. Então são sempre o quê? Valor igual em todos os períodos. Isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Isso simplesmente se soma ao anterior para chegar no valor final. Mas ele não incide sobre o anterior, ele incide, todos eles, sobre o valor investido. Por isso o gabarito letra C. Analise as informações a seguir. Um capital de R$3.000 rendeu juros de R$1.000 aplicado a juros simples por 6 meses. Neste caso, a taxa mensal de juros foi inferior a 5%. Segunda afirmação, uma aplicação de 3 meses a juros compostos com taxa mensal de 10% terá um montante de R$5.000 se o capital investido for de aproximadamente R$3.756,57. Como é que se chega a esses valores? Fazendo conta. Fazendo conta, não tem jeito. Bom, vamos para a afirmativa número 1. Capital de 3.000 rendeu R$1.000 de juros. Os juros é juros simples, valor presente vezes taxa vezes o número de períodos. O número de período eu tenho 6 meses. O valor que se rendeu, né, o juro, R$1.000, eu tenho. Está aqui, 6 meses, R$1.000. E o capital investido, 3.000. Então, para calcular a taxa, né, se eu divido 1.000 por 3.000 vezes 6, 0,05555, ou seja, 5,55%. Aqui fala que foi inferior a 5. Então, está falso. Afirmação número 2. Uma aplicação de 3 meses a juros composto. Na verdade, aqui está escrito simples, mas é composto. Um erro aqui. E a expressão está correta. Valor final é valor presente vezes 1 mais taxa de juros elevada a N. Então, eu coloco o valor presente, 3.756,57, vezes 10%. Então, eu represento 0,1. Qual foi o período? 3 meses. Isso me dá 4.999,99, ou seja, se eu investir aproximadamente este valor, chego ao valor aqui de 5.000. Portanto, o gabarito letra C, tá? A banca, ela deu o gabarito letra D, como se fossem as duas falsas. Será que é porque ela entendeu que 4.999,99 não é 5.000? Quem faria essa conta? Então, essa é questão muito passível de anulação, até porque ela fala, se eu investir aproximadamente isso, eu chego a 5.000. Tudo bem, não é exatamente isso, mas se eu investir algo próximo disso, se fosse 556,575, que nem existe, talvez poderia chegar aos 5.000 exato. Então, o gabarito dessa questão é C, sem dúvidas. Bom, José fez 2 aplicações financeiras em carteiras de investimento diferentes, ambas com a mesma taxa de juros, porém, uma com juros simples e outra com juros compostos. Todos os meses, José acompanhava a evolução de suas aplicações
com base em um gráfico gerado pela plataforma de investimento. Dessa forma, o gráfico que melhor representa, após alguns meses, a evolução dos valores investidos por José em carteira de investimentos é de... O que ela quer saber aqui, a banca? Quer saber se você sabe o gráfico, né? O comportamento dos juros simples, comportamento dos juros compostos. Então vamos lá. Juros simples, a gente sabe que é linear. Então aqui, juros simples está tracejado, não pode ser. Juros simples aqui está linear, ok. Então essa aqui pode ser. Juros simples aqui, linear, pode ser. Juros simples aqui, linear, pode ser. Agora, os juros compostos, a gente sabe que ele é o quê? Exponencial, né? A gente tem o valor futuro, é o valor presente, 1 mais taxa de juros elevado a n. Então é algo exponencial, então sobe exponencialmente. Se aqui a gente tem duas retas, não pode ser juros compostos. Duas retas também não pode ser juros compostos, simplesmente pode ser aqui juros compostos e juros simples. Portanto, só tem essa opção, a alternativa D. Sequência. Tendo em vista os conceitos de taxa nominal, efetiva e real e equivalente, julgue o item subsequente. A metodologia de juros simples pode resultar em juros maiores do que a metodologia de juros compostos. Eu disse isso na aula teórica. Nunca, quase nunca, a partir de um mês, não vai, se a taxa de juros for a mesma. Acontece que entre 0 e 1 mês, a taxa de juros simples pode resultar, ou resulta, né, no caso, se forem as mesmas taxas aplicadas a juros simples e a juros compostos, resultaria em um valor maior. Portanto, em períodos muito curtos, isso é verdade, então a banca fez uma pegadinha ruim, né, de mau gosto, que está correto. Eu disse para vocês, olha, valor futuro é o valor presente 1 mais i elevado a n, aqui em juros compostos, e aqui em juros simples. Quando a gente dá um zoom aqui, a gente vê a diferença que tem entre uma reta e uma parábola, pelo menos antes de um mês ou de um período. Portanto, eu fiz esse resuminho aqui, ó. Com juros simples, a função é linear, reta. Com juros compostos, função exponencial. Entre 0 e 1 mês, no caso se for mensal, né? O ideal seria falar entre 0 e 1 período, o juros simples será maior. Período de 1 mês, igualdade entre os dois regimes de capitalização. E maior do que 1 mês, aí os juros compostos sempre será maior. Quadrix. Gael investiu um capital de R$5.000 em criptomoedas. No primeiro mês, ele ganhou 30% do valor investido, mas no segundo mês perdeu 40% do que havia lucrado. Essa questão pega muita gente porque ele pensa que ele perdeu 40% do capital investido. E aí preste atenção, ele perdeu 40% do que havia lucrado. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Gael teve um lucro de R$600 após 2 meses. Não sei, tenho que fazer o quê? Conta. Se tem que fazer conta, eu faço o quê? Deixo para o final da prova. Mês 1. Ora, valor final é o valor presente, 1 mais i vezes n. Por quê? Porque ele investiu 2 meses. Peraí. Criptomoedas, no primeiro mês ganhou 30%. Ah, tá, ganhou 30%, né? Então, aqui valor de 30% sobre o capital inicial. Eu apliquei aqui a fórmula de juros simples, mas na verdade é simplesmente 1 mais 30%. Está aqui, ele ganha 1,3 vezes 5.000, R$6.500. Quanto ele ganhou efetivamente? R$6.500 menos o valor final, menos o valor presente. Ele ganhou então R$1.500. No mês 2, ele perdeu 40% de R$1.500. Quanto que dá 40% de R$1.500? R$600. Então, no mês 2, o valor final é 6.500 menos 600. Por que 6.500? Porque ele tinha no final do primeiro mês. Para o final do segundo mês, ele chegou então com 5.400. Aí ele quer saber qual é o lucro dessa operação toda. Bom, o lucro é o valor final que eu tenho, menos o valor do capital investido, que foi, opa, tá aqui, R$5.000. Então tem um lucro de 900 e não de 600. Ele perdeu 600 no segundo mês. Totalmente diferente, portanto, errado. Se Gabriel tivesse aplicado o mesmo capital a juros simples,
com taxa de 3% ao mês, então o montante após um ano valeria R$ 6.800. Ora, juros simples após um ano. Qual é? Um ano representa quantos meses? 12 meses. Então, basta aplicar 12 vezes essa taxa. 12 vezes essa taxa de 3%, que me dá 36%. Bastaria eu calcular com a forma de juros simples, né, que é o valor presente vezes 1 mais I, que é a taxa de retorno, vezes o número de períodos, ou fazer simplesmente, se 3 vezes 12 dá 36, 1,36 vezes R$ 5.000. Pronto, chego a 6.800. Essa questão, o tipo de questão mais direta de juros simples, posso fazer no decorrer da prova, não preciso deixar para o final, não é tão difícil de fazê-lo, tá ok? E te dá segurança, você sabe resolver, te dá motivação dentro da prova. Considere que um cidadão tenha aplicado R$ 1.500 em um produto financeiro a uma remuneração mensal simples de 2,5. Opa, remuneração mensal simples de 2,5. Resgatando ao fim do contrato um montante de R$ 2.062,50. Neste caso, é correto afirmar que o tempo de aplicação foi de 1 ano e meio. Então veja, é manipulação algébrica, e as questões geralmente vão trazer isso, da própria forma de juros simples. A forma é fácil. Se eu fizer manipulação algébrica, será igualmente fácil. Ora, valor final, valor presente, 1 mais I vezes N. É só que ele quer saber o quê? 1 ano e meio. Quanto tempo de aplicação foi de 1 ano e meio? Será que o tempo de aplicação foi de 1 ano e meio? Bom, veremos aqui, ó. Qual é o meu N? Isolando, eu chego a essa expressão. Fazendo a divisão, eu consigo chegar a 15 meses. Significa que o período investido, dado o valor investido, dado o capital final, montante final, dado a taxa de juros, eu chego a 15 meses. 15 meses representa 1 ano e 3 meses, e não 1 ano e meio, que seria 1 ano e 6 meses. Portanto, errado aqui também. Um empréstimo será quitado em 3 pagamentos mensais iguais e consecutivos de 4.320, sendo o primeiro deles efetuado 1 mês após a contratação. Se a taxa de juros é de 20% ao mês, então o valor do empréstimo será de... Veja, a questão não mencionou se é juros simples ou se é juros composto. Sempre que isso acontece, eu estou diante de um caso de juros compostos. Se eu estou no caso de juros compostos, o valor final nada mais é do que o valor presente vezes 1 mais taxa elevado a n. Então, se eu quero trazer para a realidade, o valor presente é o valor final dividido por 1 mais i elevado a n. Então, ele faz 3 pagamentos mensais de 4.320. O primeiro deles 1 mês depois. Qual que é o valor do empréstimo? Ora, o valor presente da primeira parcela de 4.320 sofre o efeito de um período de tempo, né? 1%. Então, 4.320 que ele investiu daqui a um mês em valores reais representam somente 3.600. Então, eu empresto 3.600, você me paga, final do mês, 4.320. Tá muito diferente? Tá, porque a taxa de juros está altíssima, mas tudo bem. Qual que é o valor presente 2? Bom, o valor presente 2, eu investi lá no segundo mês 4.320. Se eu quero pegar o dinheiro emprestado agora, né, e para pagar daí 2 meses, eu tenho que, para retroagir com o expoente n elevado a 2. Me dá o que? O valor presente de R$3.000. E o valor presente 3? Pô, daqui 3 meses eu te pago 4.320. Quanto que esse valor representa hoje para mim? R$2.500. Então, para me pagar daqui a 3 meses, te empresto R$2.500. Daqui a 3 meses você me paga 4.320. Somando então para o valor presente, todos os pagamentos, veja, cada pagamento foi igual, foi de 4.320. Só que o período em que foram pagos fazem com que o valor presente cada vez mais seja reduzido, quanto mais distante. Por quê? Porque eu tenho taxa de juros para a remuneração do capital. Somo todos, R$9.100, está entre 9 e 9.200.
este é o gabarito. Ou seja, se o empréstimo será quitado em 3 pagamentos mensais iguais e consecutivos de 4.320, o primeiro deles efetuado um mês depois, então eu só posso emprestar 9.100. 9.100 pago em 3 parcelas de 4.320. Pô, mas 4.000, só se eu pegar aqui 4.000 vezes 3 dá 12.000. 4.000 vezes 3, estou desconsiderando aqui o resto. Então eu estou pegando 9.100, pagando mais de 12.000, né? Na verdade, se for fazer a conta aqui, 369, 960. 12.960 seria essa conta. Eu pego 9.100, pago 12.960. Óbvio que representa os mesmos 9.100 em valores presentes. Seguindo, se R$ 5.768 foram investidos a taxa de juros compostos de 6% ao mês durante 7 meses. Então, ao término desse período, ele resultará um montante superior a 8.798. Bom, olha só, juros compostos, expressão muito simples. Valor final, valor presente, 1 mais taxa de juros elevado a n. Veja que aqui eu terei que multiplicar 1,06 elevado a 7. Muito simples a fórmula, só que complexo o cálculo. Na calculadora você faz com 2 minutos. Olha aqui, 8.672,94 é diferente de 8.798, portanto, errado. Mas aí é umas questões que a banca apela com a gente. Se o investidor aplicar um capital a uma taxa de remuneração de 10% ao ano, capitalizados de forma composta, e resgatar o montante no final de 3 anos, então a remuneração bruta terá sido de 33,10. Juros compostos mais uma vez. Ora, valor futuro, valor presente vezes taxa de juros aqui, 1 mais taxa de juros, 1,1 elevado ao cubo. Isso me dá 1,331 vezes o valor presente. Então aqui não tem o valor presente, só que ele só quer saber em termos de taxa. Ora, quanto que eu ganho aqui de juros? Valor futuro vezes valor presente. Então 1,1 menos 1 VP. Então aqui a gente tem 0,331, na verdade, 0,331 vezes VP para chegar no valor dos juros, né? Então aqui a taxa de juros, então aqui o correto é que a taxa de juros igual a 33,10. O valor que ele recebe é 0,331 vezes o valor presente, tá? Então eu estou fazendo 1,331 menos o 1zinho que está aqui, ó. Isso fica 0,331, valor presente. Então a taxa 33,10, por isso, correto, taxa de juros e não juros, né? Estava errado ali a forma que eu escrevi. A taxa de juros composto mensal, que é equivalente a uma taxa de juros composto bimestral, é de 44%, então ele quer saber agora de equivalência de taxas. Uma determinada taxa mensal equivale a uma determinada taxa bimestral. Qual é essa relação? Se nós estivermos falando de juros simples, lembre, bom, se ao bimestre 44%, mensal, que é metade de um bimestre, 22%. Então existe essa relação lógica quando a gente está falando de juros simples. Direta, fácil de se calcular. Agora, como é juros compostos, não pode ser. Então, 22%, muita gente marcou, ou marcaria, está errado. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que partir do pressuposto que o valor final, tanto na aplicação mensal, tem que ser igual ao valor final na aplicação bimestral. Então aqui, valor final mensal igual ao valor final bimestral. Escrevi aqui FV, mas é VF, né? Muitas vezes vocês vão ver escrito FV, que é Future Value, né? Que seria em inglês, tá? Só troca, escrever de um jeito ou de outro, dá na mesma, só português ou inglês. Então eu estou igualando, olha, o valor final mensal é o valor presente, vezes 1 mais a taxa mensal, elevado ao período. 2, porque eu estou falando de um bimestre. Valor presente vezes 1, a taxa bimestral elevada a 1, porque eu estou falando de um bimestre. Então, 1 bimestre é igual a 2 meses. Isolando, então, a taxa mensal acaba sendo raiz de 1,44 menos 1,
ou seja, 1,2 menos 1, 0,2. Então, a taxa mensal, que equivale a 44% bimestral, é de 20%. Entenderam essa aí? Juros compostos, é diferente. Eu sabia intuitivamente que tem que ser mais do que o juro simples. Olha, o juro simples é metade, é 22. Desculpa. 2 meses, né? Tem que ser mais do que o dobro de um mês. Então, se é 20%, 2 meses teria que ser mais do que o dobro. Então, teria que ser mais de 40. Tá aqui, 44. Se estou fazendo um reverso, então, se há 2 meses é 44, há um mês, se fosse juros simples, seria 22, mas como é juros compostos, é exponencial, então ele perdeu muito, ele perdeu também exponencialmente. Então tem que ser menos de 22. Saberia, se não soubesse fazer o cálculo ou não quisesse, que 24 ou 22 estariam descartados, porque teria que ser menos do que a metade. Que eu estou voltando numa parábola, veja, pego aqui o valor presente e exponencialmente. Bom, se bimestral aqui está aqui a taxa bimestral, se eu cortar pela metade, se fosse linear, cairia para cá. Só que eu perco exponencialmente. Então seria alguma coisa mensal desse jeito. Eu estou só... Isso aqui é uma analogia, né? Na verdade, isso daqui é em termos de remuneração. É só para entender que, olha, a taxa de juros também caiu exponencialmente. Esse gráfico eu nem poderia aplicar ele nesse caso aqui, porque isso aqui é a evolução do patrimônio, né? A evolução do valor presente. Mas só para tentar mostrar que, pelo raciocínio lógico, daria para eliminar algumas questões. Se for para chutar, não chutaria nenhuma dessas duas, porque se não der tempo no final da prova, faz o raciocínio lógico. Raciocínio lógico este, que a gente consegue ver rapidamente nessa questão da objetiva. Raciocínio objetivo, banca objetiva. A taxa de juros simples de 1% ao trimestre equivale a uma taxa anual de... Bom, é juros simples. Então, beleza. Um trimestre... Quantos trimestres eu tenho dentro do mês? Eu dentro do ano? Bom, tenho 4 trimestres. 4 vezes a taxa do trimestre. Ou seja, 4 vezes 1%. Ou seja, 4% ao ano. Aí sim, raciocínio direto, lógico, porque eu estou falando aqui de juros simples. Então, poderia pensar, olha, valor final trimestral é igual ao valor final anual, mesma lógica dos juros compostos, e aí eu chegaria a uma expressão que é a intuitiva, é a lógica. Fiz essa igualdade a partir do mesmo pressuposto de equivalência de taxas, utilizando a expressão de juros simples, e aí eu imagino, olha, se eu tenho aqui no primeiro trimestre 1%, segundo trimestre eu ganho mais 1%, terceiro trimestre mais 1%, quarto trimestre mais 1%, ou seja, no final de um ano eu ganhei 1, 2, 3, 4 vezes a taxa trimestral, 4 vezes 1%, 1, tá ali. Ou, nesse caso, poderia fazer raciocínio lógico. Se eu tenho 1% a cada 3 meses, quantos por cento eu tenho em 12 meses, né? Numa regra de 3 simples? 4%. Assim a gente encerra essa questão de juros simples e compostos. Série de questões, umas muito fáceis, outras que eu tenho certeza que vocês fariam com certa tranquilidade, mas com muito trabalhosa na hora de contas. Espero que tenha, pelo menos, relembrado, né, para vocês que já sabiam sobre isso, relembrado um pouco desse assunto para nós possamos avançar ali nos conteúdos de viabilidade econômica. Beleza? Um abraço e até a próxima.